É, porque quando tá no celular, não grava. Olha só. Então, gente, para quem tá no YouTube aqui agora, a nossa aula começou tem uns 15 minutos, mas a gente teve que fazer ela pelo celular, porque como todo mundo sabe, a vida de home office é muito complicada. Então, hoje o meu computador quis me trollar, né? Então, quem tá assistindo essa aula pelo YouTube, ela começou agora, mas a gente não falou muita coisa assim que você perdeu, não, tá bom? Então, nós temos aqui nos verbos, a gente vai começar a entender o porquê da nomenclatura. A gente sempre estuda verbo e ninguém sabe o porquê. Por que é chamado de futuro do presente? Por que é chamado de futuro do pretérito? Por que tem 3 tipos de pretéritos? E a gente vai começar pelo futuro do presente, que é o mais tranquilo. O futuro do presente nada mais é que é algo que com toda certeza vai acontecer. Então, por exemplo, eu deixei aqui para vocês um exemplo que é assim, ó, eu venderei essas pamonhas, pois está um dia lindo. Eu venderei, então eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Então, por isso que ele é chamado futuro do presente. É uma coisa que vai acontecer logo e eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Por isso tem a terminação venderei. Então, eu venderei. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quando eu falo do futuro do pretérito, que o pretérito vocês conhecem também como passado, o futuro do passado é como se fosse isso. É uma condição ou algo que aconteceria, mas alguma coisa impediu que isso acontecesse. Então, por isso que fala futuro do pretérito. É uma coisa que ia acontecer, mas alguma coisa deu errado. Por exemplo, eu venderia essas pamonhas, mas está calor. Então, eu poderia vender essas pamonhas, mas com calor ninguém come essa pamonha, entendeu? Então, o futuro do presente é uma coisa que eu tenho certeza de que vai acontecer. Eu tenho certeza que eu vou vender tudo. Eu venderia essas pamonhas, pois está um dia lindo. O futuro do pretérito é quando ia acontecer, porém alguma coisa aconteceu. Tipo, alguma coisa impediu que acontecesse. Tá certo até agora? Por isso que eu tenho a terminação ia, venderia, eu iria. Tipo, é uma coisa, essa terminação. Depois, amanhã, eu vou trazer todas as terminações para vocês, que podem acontecer desses 5 modos que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, até aí no futuro tá tranquilo, porque tá todo mundo com a câmera desligada. Eu tô me sentindo até. Peraí. Eu não tô com a câmera desligada, não, tia. Não entendi. Ah, não, é que eu tô falando que todo mundo tá com. Porque a maioria tá com a câmera desligada. Eu e o meu chazinho. Professor, olha, que vai ficar de câmera ligada hoje. Tia, a senhora e seu Oba! chá casal perfeito. E o Cauã me corroendo aqui. Peraí, deixa eu só ver o bate-papo. Tem gente conversando. Ok. Tudo bem. Olha só, então, futuro, vocês entenderam por que chama futuro do presente. Quando me apresentaram esses modos, eu ficava assim, gente, mas como é que pode acontecer um futuro no passado? Por exemplo, futuro do pretérito, como que isso acontece? Por quê? Aí eu, agora eu entendi. Tia, a senhora pode fazer algumas perguntas pra gente responder, pra ver se a gente entendeu mesmo? Sim. No livro de gramática vai ter isso, essa questão assim, sempre. Por isso que eu quero trazer hoje para vocês, porque eu posso fazer amanhã, por exemplo, um desafio. Por exemplo, eu faço um quiz com a turma azul contra a turma vermelha. E aí vocês vão ter que falar assim, eu falo, ó, verbo tal, por exemplo, venderei. Qual que é o modo? Aí vocês, futuro do presente, então ponto para o time azul. E eu venderia, qual que é o modo? Do pretérito. Futuro do Futuro do passado. pretérito.
Futuro do pretérito ou futuro do passado. Aí, opa, ponto para a equipe vermelha. Então, a gente pode fazer isso, porque aí vocês nunca vão esquecer. Porque agora tá tudo explicado. Quando eu falo futuro do presente, é uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, amanhã, eu tenho certeza que vai acontecer um desafio entre a turma. Entendeu? Aí, no futuro... futuro do pretérito, por algum motivo não aconteceu, é uma coisa que aconteceria. Por exemplo, se amanhã o meu computador não ajudar, não vai ter essa disputa. Então, vocês sempre vão lembrar disso. Quando eu falo futuro do presente, é uma coisa que é certeza que vai acontecer, e futuro do pretérito é uma coisa que aconteceria, mas por algum motivo não deu certo. Então, agora nós vamos para os pretéritos. Os pretéritos também conhecidos como passado. Tem alguém com liquidificador ligado. Vamos começar pelo imperfeito, depois o perfeito e, por último, o mais que perfeito. O pretérito imperfeito ou o passado imperfeito, ele expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual. Por isso se chama passado, né? Mas que não foi completamente terminado. Ele não terminou, então ele está imperfeito. Se eu pinto uma arte linda, maravilhosa, mas faltou o branco, então ele ainda não está terminado, está imperfeito. Então, toda vez que eu falar sobre pretérito imperfeito, você vai lembrar de uma coisa que não foi concluída. Aconteceu, mas não foi concluída. Por exemplo, eu estudava as lições quando foi interrompido. Eu fazia aula na escola, porém, a pandemia veio. Tá vendo? Então, tem uma coisa assim, eu estudava na escola, porém, a pandemia veio. Eu estudava as lições. Então, não terminou o ano. Então, é como se não tivesse terminado alguma coisa. É uma coisa que foi... tá incompleta. Então, é imperfeita. Não tem uma coisa melhor. Tá imperfeito. Aconteceu alguma coisa. Não tá terminado. Eu estudava as lições quando foi interrompido. Eu estudava na escola quando a pandemia chegou. Eu posso voltar a estudar na escola novamente. Só que agora foi interrompido. Então, é uma coisa que está imperfeita, é uma coisa que não está completa. Então, toda vez que eu lembrar de pretérito imperfeito, eu lembro da época da pandemia. Eu estudava na escola, mas fui interrompido de estudar na escola. Então, tá imperfeito. Tá perfeito a gente tendo aula assim, online? Não tá perfeito. Então, você vai lembrar disso. É uma coisa que não tá perfeito. Então, é imperfeito. Pretérito perfeito. Ele expressa um fato ocorrido no momento anterior, quer dizer, né, no passado, e que foi totalmente terminado. Então, esse tá perfeito, ele foi terminado. Então, por exemplo, ele estudou as lições ontem à noite. A Ana Beatriz estudou as lições. Marina estudou as lições. Sofia Fernandes estudou as lições. Então, ela é uma coisa que aconteceu. Deixa eu ver outra palavra. Sem ser estudar. Eu coloquei estudar porque a gente está no meio aqui, né, de estudos, é escola. Então, assim, é uma coisa que a gente está vendo, né, está vivenciando. Então, o pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu, tudo certinho, finalizado. Ele estudava as lições. Eu estudei as lições. Então, eu já fiz isso. Eu estudei, eu terminei as lições. É uma coisa que acabou, tá pronto, perfeito. Perfeito. Então, imperfeito, uma coisa que aconteceu, mas não tá completo. Entendeu? E o perfeito é uma coisa que aconteceu e terminou. O pretérito perfeito, então tá tranquilo para vocês? Tia, entendi. O pretérito imperfeito é aquilo que não foi terminado
e o pretérito imperfeito que foi o impretérito perfeito que foi terminado e o imperfeito que não terminou. Parou na metade. Que tá na metade. Eu estudava, eu fazia tal coisa, então assim, é uma coisa, nossa, eu fazia isso, só que foi interrompido. Eu tava no carro, aí não escutei nada. Presente, aquilo que a gente tem certeza que vai acontecer e o futuro do passado, do pretérito que ia acontecer, mas alguma não coisa. Isso. Qual parte que você não viu? Eu vou fazer uma revisão agorinha, Thiago, aí você pega também. Lê aí. Que tá explicadinho. Aí, ele estudou as lições. Então, é uma coisa que aconteceu. Eu estudei para as provas. Pronto, acabou. A gente já estudou e aí finalizou. Agora, a gente vai para o pretérito mais que perfeito. Esse nome é até mais bonito, hein? Mais que perfeito. Então, esse aqui beira a divindade, né? Uma coisa que tá perfeitissimamente linda, maravilhosa. Então, ó, expressa um fato ocorrido antes do outro fato já terminado. Olha só, eu já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Eu já tinha feito tal coisa. Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Eu já tinha feito tal coisa. Então, é uma coisa que aconteceu depois de outra coisa. É uma ação que aconteceu depois de tal coisa. Então, vocês sempre vão ver assim, eu já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Deixa eu ver outro exemplo aqui do pretérito mais que perfeito. Esse tá muito... a mãe ama, hein? Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Então, assim, é uma coisa que a mãe sempre gosta. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Vocês venderam sanduíche quando eu cheguei com fome. Vocês tinham vendido tudo, entendeu? Uma coisa assim que já aconteceu. Uma coisa que vai expressar um fato que já tinha sido terminado. Então, por isso que ele é mais que perfeito. Ele é o top dos tops. Sim, então uma coisa, tipo, é que a pessoa faz uma coisa, ela termina uma coisa com antecedência. Por exemplo, o Ângelo terminou todas as tarefas, então ele fez uma coisa com antecedência. Eles cantaram a música que eu amei, que eu amava, tipo uma coisa assim que eu amava. Eles cantaram, eles fizeram tal coisa. Então, assim, é uma coisa que tá perfeito. Sempre é mais que perfeito. Então, a única diferença, a única coisa que vocês precisam sempre estar ciente é que o futuro do presente é uma coisa que vai acontecer e eu tenho certeza. O futuro do pretérito é uma coisa que poderia acontecer, mas alguma coisa impediu. Eu não entendi direito o pretérito mais que perfeito. O que você entendeu do mais que perfeito? Vamos fazer assim, vamos colocar aqui. Tá, vamos fazer assim. Você vai me explicar o pretérito imperfeito. Vamos por parte. O que você entendeu do pretérito imperfeito? Eu tô anotando aqui no meu caderno. Aí, eu escrevi. Pretérito imperfeito. Expressão, um fato ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Ótimo. E o perfeito? Algo que foi completo. Algo que tá completo, né? Aí você já terminou. O mais que perfeito é assim, ó. Eu vou te dar um exemplo do mais que perfeito para você entender. Que, ó, ele expressa um fato que já ocorreu, que ocorreu antes de outro fato. Por exemplo, quando eu notei, a água já tinha transbordado. Deixa eu ver. Quem me dera que isso acontecesse. As aulas vão voltar. Quem me dera que isso acontecesse. Então, é uma ação, está expressando uma ação. A melhor para mim é essa assim, ó. Quando eu notei,
o leite já tinha derramado. Quando eu notei, eu já tinha perdido o horário. Entendeu? É como sempre tem uma ação que vai acontecer depois. Mas, tipo, tem como a senhora falar? Tipo... Uai, então, eu notei quando a água tinha gente, transbordado. Quando eu notei, a Nicole tinha ido embora, por exemplo. Entendi. Quando eu notei... Vamos ver aqui, ó. Quando a Nicole chegou... Isso que tá escrito ali? Ó, tipo, o pretérito mais perfeito. Quando a Nicole chegou, o bolo já tinha acabado. Entendeu? Tá vendo que tudo ele tem assim, ó, mais que perfeito. Então, ele tem várias palavrinhas para falar uma coisa. Então, vai ter várias ações. Por exemplo, eu já tinha dito isso antes. Nós já tínhamos terminado o trabalho quando a professora perguntou. Quando ele chegou, a confusão já tinha acabado. Então, sempre tem duas ações. Por exemplo, eu já tinha estudado quando a prova chegou. Eu não consegui entender o mais que perfeito. Mas você escutou a minha explicação de agora? Ó, o mais assim, ó, do mais que perfeito é assim. Eu já tinha estudado, eu já tinha entendido quando a professora chegou. Ou eu já tinha estudado quando o simulado aconteceu. Eu já tinha... Deixa eu ver. Eu já tinha partido o bolo quando você chegou. Eu já tinha dividido... É tipo igual ontem que eu consegui ir para aula de reforço só no final. Eu fui... Você podia falar assim, a Letícia já tinha aprendido quando entrou na aula de reforço. Então, é sempre assim, aprendido, estudado, dividido, ido, ado. É sempre essa terminação. Eu já tinha aprendido, eu já tinha estudado, eu já tinha partido, eu já tinha dividido. Na aula na sala de espera, porque tá travando muito. Tá bom. Pra mim, gente, o pretérito mais que perfeito, ele é o mais tranquilo. Que é só você lembrar de dois fatos que vão acontecer. Tipo, sempre tem alguma coisa que aconteceu depois. Eu já tinha dito isso antes. Aí, essa palavra já é um pretérito mais que perfeito. É uma frase que tem pretérito mais que perfeito. Eu já tinha dito isso antes. Quando eu cheguei na festa... Aí, tá falando... Quando eu cheguei na festa, já tinha bebido coca. Você já tinha bebido coca. Quando eu cheguei na festa, já tinha partido o bolo. Tia, posso dar um exemplo? Já havia feito a tarefa quando a aula Zoom começou. Isso. Eu já tinha trabalhado isso antes, quando a professora fez o exercício. Deixa eu ver aqui outro. As terminações de mais que perfeito, eles são mais tranquilos. É sempre ado, ido. É o mais tranquilo, porque a terminação é muito mais fácil. Eu já tinha tomado quando você chegou. Letícia, chega e pergunta pra mim, tia, cadê a coca que você comprou agora? Ixi, já tinha tomado quando você chegou. Quando você chegou, já tinha tomado. Então, é um pretérito mais que perfeito. É tipo... Eu posso dar um exemplo? Tipo Pode. Assim, quando eu cheguei na festa, o já tinha acabado. Isso! Quando eu fui tal coisa, tipo, eu vou dar o exemplo do eu já tinha dito.
Então, é uma coisa que eu já fiz, mas eu tô falando de novo. Eu já tinha dito. Então, tá vendo? Duas ações. Eu cheguei na festa e o bolo tinha acabado. Então, eu tinha ido para a festa, mas o bolo acabou. Ou eu fui na pizzaria, mas o rodízio já tinha terminado. Então, duas ações. Eu fui na pizzaria, cheguei lá, já tinha acabado. Então, ó, tá vendo? Ado, ido, aprendido, ido. Sempre tem essas, vocês vão sempre ver essas terminações aqui, ó. Ado, ido. Tia, então, mais que perfeito, ele termina em ado, ido, e por aí vai, né? Então, ele Ado termina... e ido. Tanto ado é na primeira conjugação, que são aqueles verbos terminados em ar. Em terminados em er e ir, geralmente é ido. Uhum. Tá bom? Para mim, ele é o mais tranquilo. Eu quero que vocês tenham certeza, tia. Ó, você explicou por que tem esses nomes e tudo mais. Então, mas eu quero que vocês entendam. Tipo, não tenha dúvidas. Ô, tia, mas a senhora vai explicar isso também sobre o As indicativo, terminações. subjuntivo? Vou. Isso daí eu também não entendi. O indicativo e o que mais? Tia, tipo, é indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo. Ok. Então tá. Deixa eu. Vocês podem anotar esse do futuro e do pretérito antes de eu explicar o infinitivo e o subjuntivo? Tia, vou pegar uma folha. Anota para mim em algum lugar. A Nicole já anotou tudo. Colocou o exemplo para não esquecer? Sim. Coloca o exemplo para não esquecer. Ô tia, aí, tipo assim, eu vou colocar com as minhas palavras e... Entendeu? Tá, coloca nas suas palavras, coloca o Isso que eu exemplo. entendi. Eu tirei print e aí depois eu vejo se dá pra mim imprimir, porque aí fica lá. Ótimo. Digita no Word assim, ó, tudo bonitinho. Depois imprime e cola em algum lugar, para não esquecer nunca mais. Que aí eu vou dar a dica do que é um indicativo, o que é o subjuntivo e o que é o imperativo. Eu não sei, tipo, imprimir no Word. Só colocar Ctrl P, aí imprime. Ctrl é uma tecla que tem escrito CTRL. Hã? Tia, desce um pouquinho para tirar o print. Vou baixar. Para depois eu imprimir. Tá bom aqui? Tia, depois você pode. Ainda não baixou. Eu vou explicar o indicar. Perfeito. Ah, não chegou o mais perfeito para você? Espera aí. Você pode subir um pouquinho? Agorinha. Vou colocar no chat, aí vocês tiram print no chat. O que vocês acham? Não sei, tia, você que sabe. Se for melhor para você, pode ser. Porque agora nós vamos sair desses verbos aí, ó, e incrivelmente entendendo tudo o porquê do nome. Tia, agora que a senhora explicou, eu comecei a entender. Porque antes eu tento procurar essas coisas assim. Por que é chamado isso? Porque aí eu consigo. Nunca vou esquecer que o pretérito imperfeito é uma coisa que não está completa. Por isso que fala imperfeito. Entendeu? Eu vou ficar com Tira print do chat aí. Já tirei print da tela, 2 prints da tela e um do chat. Oi, quem estava falando comigo sem ser o Thiago? Eu vou tirar com áudio desligado, porque o pedreiro ligou a serradeira para tá. pedra. Aí fica atrapalhando, né? Subjuntivo.
Agora a gente vai trabalhar... Opa, cadê minha seta? Aí. Nós vamos Então, trabalhar esses 3 carinhas aqui. Vocês sempre vão ver em português aí, ó. Daqui pra frente... Esqueci o que é isso, tia. Então, o indicativo é aquilo que indica um fato... Calma aí, deixa eu terminar de copiar. Tá, mas você não tirou print, não? Eu tirei, é verdade. É, ué. Então, vamos. O indicativo, esses aqui são os modos verbais também. Mas, tipo, o indicativo, substantivo e imperativo são o quê? Então, eles também são modos verbais. Eles também têm a conjugação de verbos também. Além do presente, além do pretérito e além do futuro, tem esses 3 modos também para fazer a conjugação dos verbos. O indicativo, eu acho que vocês trabalharam no 4º ano, só que vocês estão esquecidos, mas não tem problema, a gente retorna de novo e explica de outro jeito até vocês entenderem. O indicativo é aquilo que tem um fato. É uma certeza, é aquilo que... por exemplo, você ensina muito bem. É certeza absoluta? É uma coisa que ela fala, é um fato, é uma certeza. Deixa eu ver outra coisa. Vocês aprendem muito bem, você aprende muito bem. Você ensina muito bem. Você corre muito bem. É como se o indicativo ele indica alguma coisa que você tem certeza que é uma coisa, é um fato, por exemplo.